Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula para o canal vai ser sobre o histórico da célula, conceitos, né, do que é uma célula, como ela foi descoberta, tipos de células, né, células procariontes, eucariontes, animal e vegetal, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixem o seu like, seus comentários e qualquer dúvida, estou à disposição. Então, eu vou compartilhar aqui a com vocês para iniciarmos a nossa estudo é a célula. Vocês precisam primeiro entender o que é uma célula. Então, a célula é a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Aqui do lado esquerdo eu coloquei uma célula que ela é eucarionte e do lado direito uma célula que é procarionte. E eu vou falar das diferenças entre as duas e das principais características no final da nossa aula. Bom, o Robert Hooke, um pesquisador, ele construiu o que era esse aparato aqui do lado esquerdo, e ele começou a observar a cortiça e os tecidos vegetais. Cortiça, gente, é aquele material da rolha de vinho, tá? De vinho, de espumante. Então, ele começou a analisar aquele material e ele observou que esse material ele era formado por pequenas cavidades. Então, cada bolinha aqui era uma cavidade e ele, então, deu o nome de célula. Nesse caso, célula referia-se a pequeno compartimento. Em 1838, Matthias Schleiden, um botânico alemão, afirmou que todos os tecidos vegetais são massas organizadas de células. Em 1839, Theodor Schwann ampliou as observações de Schleiden para os animais. Então, ele afirmou que todos os organismos vivos tinham como base celular. Em 1858, Rudolf Virchow, um patologista, afirmou que todos os organismos vivos eram formados por uma ou mais células. Bom, a partir desses estudos, do lado, então, com 5 afirmações. A primeira delas é de que todos os organismos vivos ou são formados por uma célula, ou seja, eles são unicelulares, ou por mais células, então eles seriam pluricelulares. As reações químicas de um ser vivo ocorrem dentro da célula. As células originam-se de outras células através de um processo chamado de divisão celular. Então, nessa imagem aqui, eu tenho uma célula. Você percebe que ela aumenta de tamanho, né? Ela adquire um aspecto de 2 células, então todo o seu metabolismo se volta para as modificações necessárias que essa célula precisa sofrer até que ela forme 2 células. Então, esse processo é chamado de divisão celular. As células contêm a informação hereditária dos organismos dos quais elas pertencem e essa informação é transmitida para os. Então, no caso da célula eucarionte, essa informação hereditária ela está presente no DNA, que está no núcleo da célula. Já na célula procariônica, a informação hereditária está no DNA e ele está no citoplasma da célula, porque essa célula não vai ter um núcleo definido. A célula, então, é a menor unidade estrutural e funcional de todos os organismos vivos. Então, a célula, o conjunto dela, o conjunto de vários tecidos vai formar o órgão, vários órgãos juntos formam o sistema e vários sistemas formam o organismo. Então, o átomo, né? O átomo de hidrogênio, de oxigênio, de carbono, vários átomos
se unem formando as moléculas, por exemplo, a molécula de água, as biomoléculas, que são proteínas, carboidratos, lipídios. Essas moléculas formam as organelas, ribossomos, lisossomos, mitocôndrias, centríolos. Essas organelas formam a célula, célula muscular lisa, epitelial, os hepatócitos, todas as células que nós conhecemos formam, então, os tecidos. Então, célula muscular lisa vai formar o tecido muscular liso. Os hepatócitos vão formar o tecido hepático. Os tecidos vão formar aquele órgão, então forma o pulmão, o coração, o fígado, o intestino. Os órgãos vão formar o sistema, forma então o sistema respiratório, circulatório, digestório, urinário, e os sistemas vão formar o organismo ou... Então, qualquer lesão, qualquer injúria que inicia na célula, isso vai resvalar em você, porque você nada mais é do que um conjunto de células. Então, precisa ficar muito claro para vocês que qualquer alteração a nível celular vai influenciar no tecido, vai resvalar no órgão, vai prejudicar aquele sistema e, consequentemente, você. Para ser uma célula, precisa ter essas três estruturas básicas juntas. Então, precisa ter esse envoltório aqui, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Como os vírus não têm essas três estruturas juntas, eles não são considerados uma célula, eles são considerados acelulares, tá? Então, os vírus são seres, né, considerados que não têm célula. Por isso, eles são, então, parasitas intracelulares obrigatórios e precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula de um hospedeiro. Mas como que a primeira célula surgiu, né? Em que momento que isso aconteceu? Então, as primeiras células surgiram no nosso planeta há 4 bilhões de anos atrás. Então, nessa época, a Terra era rica em gases como metano, amônia, hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, gás carbônico e vapor de água, mas não tinha o oxigênio livre como nós temos hoje. A superfície da Terra, então, era coberta por uma grande quantidade de água, formando os oceanos e lagoas, tá? E nesse local aquático ali, então, esses oceanos, essas lagoas, eles eram cheios de moléculas inorgânicas, tinham gases e recebiam descargas elétricas através dos raios. Todas essas condições foram necessárias e suficientes para que reações químicas acontecessem ali, formando, então, moléculas maiores e mais complexas, como as proteínas e os ácidos nucleicos, que são, então, que foram as primeiras moléculas orgânicas, recebendo o nome, então, de coacervado. Essa teoria recebeu o nome de teoria da origem por evolução química ou teoria pré-biótica. Então, foi assim que surgiu a primeira célula. Em 1953, um pesquisador chamado Stanley Miller testou essa teoria em laboratório e comprovou ela. Então, a primeira célula, quais eram as características dela? Ela era procarionte, ou seja, material genético desorganizado, células simples e poucas organelas. Ela era heterotrófica, então ela não fazia fotossíntese, não produzia o seu próprio alimento. E ela era anaeróbica, porque ela não dependia, ela não utilizava o oxigênio, já que esse oxigênio livre não existia no nosso planeta. A partir daí, então, as células procariontes, né, foram evoluindo e elas se tornaram, então, capazes de utilizar a energia do Sol e armazenar essa energia
e realizar, então, reações químicas liberando o oxigênio. A partir daí, então, surgiu uma nova célula, né, uma célula mais evoluída, que seria a célula autótrofa, ou seja, a célula capaz de fazer a fotossíntese. Com isso, com a fotossíntese, o oxigênio, então, foi sendo liberado para a atmosfera e, graças a isso, então, surgiu a célula aeróbica, que é aquela que utiliza, então, o oxigênio. As células procariontes, então, sofreram vários dobramentos na sua membrana plasmática, formando compartimentos intracelulares, originando a célula eucarionte, que é uma célula mais complexa, com muitas organelas e material genético organizado, caracterizando, então, a teoria da invaginação da membrana. E aí os pesquisadores, então, quiseram saber como que surgiram as organelas, como as mitocôndrias e cloroplastos. E a conclusão que eles chegaram é que bactérias, né, tinham sido, então, fagocitadas por células eucariontes, e essas bactérias sobreviveram dentro dessa célula eucarionte e escaparam da digestão intracelular. Então, dessa forma, surgiram as mitocôndrias e os cloroplastos, caracterizando a teoria endossimbiótica de surgimento dessas organelas. Bom, então, os seres vivos, eles são classificados em 5 grupos. O reino Monera, que é representado pelas bactérias, que está aqui à sua direita. Então, são seres procariontes, são unicelulares, formados por apenas uma célula. Existem bactérias que são heterótrofas, ou seja, não produzem seu próprio alimento, e outras que são autótrofas, que realizam a fotossíntese, como as cianobactérias. Dentro do reino protista existem as algas e os protozoários. Ambos são eucariontes, ou seja, tem material genético organizado, possui, né, uma célula mais complexa e com muitas organelas. Os protozoários, aqui representados pela giardia, são unicelulares, e as algas, existem algas unicelulares ou pluricelulares. Os protozoários são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, e as algas são autótrofas, realizando, então, a fotossíntese. As plantas, né, são do reino planta e são eucariontes, pluricelulares e autótrofas. Os fungos pertencem ao reino fungi, aqui representados, então, pelos cogumelos, que não são plantas, tá? Os fungos são eucariontes, são heterótrofos, existem fungos uni- ou pluricelulares. O reino animalia, ele é representado pelos animais, né? São os invertebrados e os vertebrados, são então eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. E quais são os tipos de células, então, que existem? O primeiro tipo são as procariontes, que são, então, células simples, né? Não tem muitas organelas, tem aqui os ribossomos, o material genético é desorganizado e ela está presente, então, nas bactérias. Existe a célula eucarionte animal, que é uma célula muito complexa, você percebe aqui. Tem a membrana plasmática, que é essa estrutura que delimita a célula. Então, essa membrana serve para proteger a célula, para separar o meio intracelular do extracelular, para fazer o transporte de substâncias e manter a homeostasia, a constância dentro dessa célula. Aqui tem o citoplasma, que é o local onde as organelas se localizam. Essas organelas, então, como as mitocôndrias, né, fazem o processo de respiração celular, de produção de energia, que é o ATP. Os ribossomos, que são esses pontinhos dentro da célula, fazem a síntese de proteínas, assim como o retículo endoplasmático rugoso,
aqui representado por essas estruturas aqui rosa, tá? O retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos aderidos à sua estrutura, ele produz lipídios e faz a desintoxicação celular. Os lisossomos fazem a digestão intracelular. Os centríolos participam do processo de divisão celular. O complexo de Golgi, ele auxilia no armazenamento, no empacotamento e na remessa de substâncias. Aqui tem o núcleo da célula, formado pelo envoltório nuclear, pelo nucleoplasma, pelo material genético e pelo nucleolo. Nas nossas próximas aulas, nós estudaremos de forma mais aprofundada todas essas estruturas da célula eucarionte animal. A célula eucarionte vegetal é a célula das plantas. Diferentemente da nossa, ela tem algumas estruturas que nós não temos, como a parede celular, tá? Que é uma estrutura externa à membrana plasmática. Isso serve para dar maior rigidez a essa célula e forma a ela. Cloroplasto, que é essa organela verdinha, que serve para armazenar a clorofila, que é o pigmento que dá a coloração verde à célula, para ela realizar a fotossíntese. E vacúolos grandes, que servem para armazenamento de substâncias. Essas aqui foram as minhas referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida, deixem nos comentários e estudem, e nas próximas aulas nós aprofundaremos nessas estruturas celulares. Um abraço e até mais.